Há umas 2 semanas eu estava conversando com uma amiga que coordena um centro espírita no Brasil e estávamos conversando, né, no assunto, papo vai, papo vem, surgiram algumas dúvidas de pessoas que nos questionam e perguntas que às vezes nos deixam sem respostas, sabe? Aquela sensação íntima de, poxa, eu queria saber responder isso. Nessa nossa conversa, essa amiga compartilhou várias perguntas, né? Mas uma delas me chamou bastante atenção. Eu respondi e ela, nossa, é verdade, eu não sabia disso. E aí depois surgiu uma outra pergunta que também, por sorte, eu sabia responder, porque eu não sei responder tudo. Pelo contrário, muita coisa eu não sei, mas por sorte, aquela outra pergunta eu também sabia responder. E depois disso ela parou e falou assim, Luísa, será que você dá algumas palestras pra gente sobre isso? Foi um desafio, eu não sou assim uma palestrante de sair falando, né, dando palestras pelo Brasil afora, mas nessa época de quarentena que nós estamos, então ir até a casa espírita dela virtualmente seria muito fácil e por que não? Aceitei o desafio e dei uma palestra então sobre o que está na Bíblia, que às vezes a gente não conhece. Exatamente falando isso, a Bíblia é a nossa base, mas nós devemos ir além. Sempre. As histórias contidas na Bíblia, elas foram criadas para durar, para perpetuar no tempo. Então, assim, imagina... bom, gente, a Bíblia, ela foi criada há milhares de anos. Só o Novo Testamento, que é a história de Jesus, já tem mais de 2000 anos. Então, imagina o Antigo Testamento, Moisés, os 10 Mandamentos, assim, são muitos anos. Então, as histórias contidas na Bíblia, elas são histórias, parábolas muitas vezes, feitas com a ideia moral de perpetuar. Então a gente não tem que ficar levando tudo ao pé da letra, a gente tem que entender o que está dizendo, pensar o que será que isso quer dizer, mas usando uma fé racional. Assim, está falando isso aqui, tá difícil de acreditar, deixa eu pesquisar sobre isso. Pesquise. A Bíblia está aqui para a gente pesquisar. Leia. Não fica acreditando simplesmente no que fulano falou. Porque nós somos seres humanos suscetíveis a erros. Então eu erro. Nossa, e erro muito. Outra pessoa também erra. A gente também acerta algumas vezes. Mas a gente também erra. Então por que não aquela pessoa que está te passando alguma informação? Às vezes ela está passando a opinião dela. Ou às vezes ela está passando algo que ouviu e ouviu de outro, que ouviu de outro, que ouviu de outro, e a informação chega um pouco desfalcada para nós. Então, essa minha amiga, eu acabei dando palestras, e essas palestras estão rendendo, assim, já foram feitos outros convites, até que veio a seguinte ideia. Por que não gravar vídeos curtos contando um pouco sobre esses equívocos, o que está na Bíblia que a gente não conhece realmente ou que há interpretações erradas daquilo? Então, assim, de acordo com a visão espírita que eu tenho, sou cristã, temente a Deus, assim, tenho Jesus como meu exemplo moral, né? Como diz no Livro dos Espíritos mesmo, pergunta 625, qual que é o nosso maior modelo? Né? O maior modelo que existe na Terra que foi deixado para nós é Jesus. Então, assim, ele é o meu exemplo. E baseado nisso, então, eu vou tentar responder algumas perguntas que foram feitas nessas palestras que eu realizei nesse tempo, que mostrou, então, essa procura grande das pessoas se interessando em saber o que está na Bíblia, ou as interpretações erradas que a gente tem, está me mostrando uma carência das pessoas, né, nesse assunto, em ouvir opiniões sobre esse assunto, mas principalmente, do mesmo jeito que eu estou falando para não acreditar no que alguém fala, não acredita no que eu falo, escuta o que eu vou falar, pensa para você tirar a sua própria opinião e depois vá até a fonte e fale assim, nossa, realmente ou não, o que ela falou não tem razão. Faça você o seu julgamento. Esse é o propósito desse vídeo, né, dessa ideia de transformar essas perguntas em vídeo e colocar, disponibilizar para vocês, é despertar em vocês a autocrítica, a consciência do que a gente escuta, do que a gente vê, do que a gente lê. Então, vou começar o primeiro vídeo, né? Essa aqui seria uma introdução.
Não tenho a intenção de virar uma youtuber famosa, sabe? De pedir para vocês, ai, compartilhem esse vídeo. Se vocês quiserem, compartilhem. Mas a intenção maior é assim, se uma pessoa sentir, falar, gostei dessa informação, me ajudou a abrir um pouquinho os olhos, eu já tô completa, já tô satisfeita com a missão. Não vou ficar pedindo, curte, dá um joinha no vídeo. Querem curtir? Ótimo. Não precisa se inscrever no canal, mas, enfim, tá tudo muito novo para mim ainda. Mas se vocês se sentirem à vontade, me ajuda com sugestões. Deixa um comentário para mim, só dizendo, então fala sobre isso, ou que tal isso, faça críticas também, né? Sou humana, somos todos humanos aqui, todos querendo aprender. E essa é a proposta do vídeo, desse vídeo, dos próximos, eu espero que vocês gostem.